minha mãe, para provar a luxúria inerente do dragão. Na verdade, se lançou ao rio amarelo para se sacrificar ao rei dragão. Quem poderia imaginar que no dia seguinte ela ficaria grávida do filho do dragão? Ela pensou que o filho poderia se tornar nobre graças à mãe. Desde então, foi admirado por milhares de pessoas. Mas nunca imaginou que tudo isso era uma armadilha do rei dragão. Diz a lenda que o rei dragão é impiedoso, que devorará seu filho ilegítimo para aumentar seu poder. Mas justamente no dia em que minha mãe deu à luz, para que eu pudesse crescer em paz, minha mãe escapou do rio amarelo com todas as suas forças, usando até a última gota de força para me levar, e me confiou a uma mulher desconhecida na margem. O dragão devora seu filho ilegítimo. Morte certa em 9 anos. Por favor, certifique-se de proteger meu filho. Ao terminar de falar, minha mãe perdeu todas as forças. Desapareceu nas águas ondulantes do rio amarelo. A mulher que me levou de volta tornou-se minha mestra naquele mesmo dia, e proclamou ao mundo que eu era filho do dragão. Dizem que quem tem um filho do dragão, sua carreira próspera rapidamente e pode subir aos céus. Mas minha mestra tinha uma exigência. Deve ser no ano, mês e dia do Fênix. Somente mulheres nascidas nesse dia podem me ter. E quanto mais, melhor. Um dragão contra múltiplos fênix. Somente assim eu poderia proteger minha vida. No dia seguinte, nossa aldeia estava cheia de gente. Em frente à minha casa chegaram centenas de pessoas. Naquele mesmo dia, minha mestra escolheu 18 para mim. Meninas com destino de fênix. Todas tinham apenas 3 anos. E estavam muito confusas. Então a mestra cortou meu dedo. Fez com que cada uma bebesse uma gota do meu sangue de dragão. Depois, à noite, eu com as 18 meninas realizamos a cerimônia e nos casamos. Ela até fez com que todas dormissem ao meu redor. Naquela noite houve relâmpagos e trovões, com um vento feroz. Caiu uma tempestade torrencial que ocorre uma vez a cada 100 anos. O rio amarelo serpenteava como se estivesse vivo, acompanhado do rugido frio e furioso do dragão. Mas havia 18 meninas com destino de fênix que me protegiam. Dormi profundamente até o amanhecer. Na manhã seguinte bem cedo, minha mestra despediu as 18 meninas, e disse a elas que a partir de hoje, definitivamente se tornariam líderes em seus respectivos campos. No entanto, a boa fortuna só duraria 18 anos. De fato, assim foi realmente. As 18 pessoas que se casaram comigo, a mais rápida delas, no caminho de volta naquele dia, simplesmente urinou ao lado da estrada. Surpreendentemente, saiu um lingote de ouro do tamanho de uma palma de barro, e ficou rica imediatamente. A que veio depois, também, 3 meses depois, escolheu aleatoriamente um número de loteria, e ganhou o prêmio de 900 milhões. E minha mestra me disse: há 18 mulheres fênix que me protegem, para que eu pudesse viver com segurança até os 18 anos. Mas antes disso, eu devia aprender todas as suas habilidades. Além disso, a cada ano eu devia viver na casa de uma garota. Depois de passar um ano, mudava para outro lugar. Um fênix só pode me proteger por um ano. Por isso só posso mudar de lugar a cada ano. E então, esperar até eu completar 18 anos. Então, entre as 18 meninas, eu poderia escolher verdadeiramente uma entre as 18 para ser minha esposa. Além disso, minha mestra me advertiu que antes disso eu deveria fingir ser cego, porque definitivamente não poderia ver o dragão, nem sequer reconhecer o rei dragão. Fingir ser cego poderia me ajudar a sobreviver. No começo eu era tão pequeno que não lembrava de nada. Quando eu tinha 2 ou 3 anos, só lembro que minha mestra me levou a uma garota desconhecida e eu fingia ser cego por um ano. Depois, no dia de Ano Novo, mudávamos para outra casa. Assim, uma e outra vez, consegui escapar da perseguição do rei dragão, até que comecei a lembrar. Percebi o quanto eu e minha mestra éramos indesejados, porque essas 18 meninas ficaram ricas da noite para o dia. Tornaram-se membros da classe alta. Por isso, no fundo, desprezavam os pobres abaixo delas. Embora desde pequeno eu tenha recebido muitos olhares de desprezo e desdém, felizmente, não decepcionei as expectativas da minha mestra. Durante esses anos, aprendi toda a arte do Feng Shui com minha mestra, mas ela me proíbe estritamente de prever o futuro para os outros, porque assim se revelaria que eu não sou cego, e atrairia o rei dragão que quer me devorar. No entanto, tenho habilidades, mas não posso demonstrá-las de forma alguma. Essa sensação de frustração me acompanhou por mais de 10 anos, até que eu estava prestes a completar 18 anos. Fui morar na casa da última garota.
O nome dela é Liu Huyan. A família dela trabalha no ramo imobiliário. Ela mesma se tornou uma grande estrela. Além disso, tem um namorado de família rica de forma ostensiva. Todos os dias, eles também se esforçam para exibir seu amor na minha frente. Porque ela sabia que eu era cego, acreditando que eu não podia ver. Certa noite, em busca de emoção, eles se comportaram de maneira carinhosa diante de mim. Naquele momento, senti-me extremamente mal. Era como se estivessem me traindo bem diante de mim. Mas eu não podia demonstrar que podia ver. Só podia continuar fingindo ser cego. Então, naquela noite, apenas observei com os olhos bem abertos. Passei os 13 segundos mais angustiantes da minha vida. Naquela noite, apenas fiquei olhando assim. Ou seja, este é o último ano em que as 18 fênix me protegem. Se eu quiser continuar vivo, devo encontrar alguém para me casar esta noite. Foi meu mestre que, no dia de Ano Novo, me levou rapidamente de volta para casa. Depois preparou as velas para a cerimônia e o quarto de núpcias. Até me vestiram com o traje de noivo. Mas eu estava nervoso e até desesperado. Porque durante esses 18 anos, já vi o suficiente de suas caras de desgosto. Frequentemente me chamavam de incapaz e cego. Então, realmente não acredito nelas. Não acredito que alguém queira se casar comigo. Se ninguém estiver disposto, então esta noite eu certamente morrerei. Nesse momento, o mestre se aproximou de mim e me advertiu seriamente. Ouça, agora mesmo irei chamar as 18 garotas. Escolha aquela que mais gostar entre elas. Murmurei com grande preocupação. Mas, mestre, se eu escolher, elas estarão dispostas? O mestre soltou uma risada fria ao ouvir isso. Quem não estiver disposta se arrependerá por toda a vida. Além disso, se realmente não quiserem, então você terá que recuperar pessoalmente o sangue de dragão que deixei dentro delas. Por que não merecem ter sangue de dragão? Como se faz isso? Eu não entendia por quê. No entanto, já sabia há muito tempo que o sangue de dragão que deixei nelas já estava a tempo demais. O sangue de dragão destruirá seus corpos. Afinal, o sangue de dragão é muito poderoso. Não é algo que qualquer pessoa possa suportar. Mas, como obtê-lo? O mestre me olhou com olhos cintilantes. Você deve capturá-lo vivo. Apenas lembre-se disso. Assenti inconscientemente. Então, meu mestre me deu instruções com total seriedade. De acordo com a situação, esta noite em grande parte, agora depende da sua própria sorte. Nesse momento, o mestre hesitou por um instante. Finalmente tirou uma bolsa da sorte, para prevenir qualquer eventualidade. Se realmente nenhuma delas estiver disposta, então abra esta bolsa da sorte. Talvez ela possa salvar sua vida. Mas não ofenda o mestre. Ela despreza isso. O que isso significa? Quando eu estava prestes a perguntar algo, o mestre já havia ido embora. Gritei preocupado imediatamente. Mestre, está trovejando lá fora. O trovão reprime a energia yin. Tenha cuidado. Meu mestre virou-se e me olhou sem entender. Depois saiu rapidamente. E eu, segurando a bolsa da sorte, fiquei sozinho. Esperei ansiosamente em casa até a noite. Foi então que começaram a aparecer, uma a uma, as 18 carros de luxo vindo para cá. As portas se abriram. Desceram 18 belas mulheres. Cada uma era uma beldade de pernas longas. Qual delas é realmente minha esposa? Fizeram-me atravessar a rua fingindo ser cego. Mas eu sabia que não podia revelar que não era cego. Então, quando todas chegaram, apenas fingi que não tinha visto nada. E esses 18 rostos lindos se encontraram. Algumas delas já se conheciam, mas outras não se conheciam. Então, as 18 se dividiram em 3 grupos. Mal se conheceram e já formaram sua cadeia de desprezo. O ponto é que cada uma delas carregava uma bolsa. Dentro parecia haver algo em sacos plásticos. Podia-se ver vagamente um brilho vermelho sangue. Depois de minha constante observação, finalmente, dirigi meu olhar para 2 das garotas. Uma chamada Wang Shenshin. Sou um pouco tímido. Lembro que quando criança, ela intencionalmente me levou. Fingindo ser cego, levou-me ao meio da rua. Eu queria que um carro que passasse me atropelasse. Acho que é porque ela cresceu. Por isso sua personalidade mudou muito desde então. O importante é que a fortuna em seu rosto. Provavelmente aprendeu um pouco de artes taoístas. A outra se chama Zongqing. Naquela época ela também me desprezava. Mas na verdade não fez nada muito exagerado comigo. Além disso, seu rosto é do tipo que traz boa sorte ao marido. Então quero escolher uma das 2 como esposa. Mas justamente quando eu estava escolhendo à vontade,
Essas 18 belezas não estavam me desprezando e me amaldiçoando. É simplesmente uma desculpa falsa e uma rejeição mútua. Essa cena me fez sentir como se meu coração caísse no fundo do abismo. Como era de se esperar, nenhuma delas queria se casar comigo. No entanto, quando meu coração estava em cinzas, uma voz soou. Acaso esqueceram? Estamos assim porque nos casamos com Long Shiba. Por isso hoje temos uma vida confortável. Foi ele quem mudou o nosso destino. Sem ele, não sabemos onde estaríamos sofrendo agora. Não era outra pessoa quem falava. Era Wang Shenshen, que eu acabará de ver em segredo. Os outros ficaram atonitos. Por um momento, todos ficaram sem palavras. No entanto, logo começaram a se defender sem vergonha. E daí se foi ele? Por quanto tempo mais vamos falar dessa pequena trivialidade? Acaso não o protegemos em cada casa durante um ano inteiro? Sem nós, ele já estaria morto. Então já estamos quitados. Liu Huyan, ao lado, também disse com um riso frio. Sim, já está quitado há muito tempo. O que é dinheiro diante da vida? Segundo o que eu digo. Agora ele é quem deveria estar em dívida conosco. Wang Shenshen suspirou profundamente ao ouvir isso. Já que nenhuma de vocês está disposta, então deixem que eu me case com ele. Eu, Wang Shenshen, devo a ele. Hoje vou devolver isso. Wang Shenshen ficou em silêncio por 3 segundos. E lentamente se aproximou daquele quarto. As outras mulheres ficaram surpresas. Você está louca. Ele é um homem cego. Vai se casar com ele? Mas as outras mulheres logo se acalmaram. Com uma expressão de alegria pela desgraça alheia. Quase me fez chorar de emoção. Isso é como passar do inferno ao paraíso. Wang Shenshen até quer se casar comigo. Hoje eu não preciso morrer. Wang Shenshen caminhou até a porta. Com uma voz muito doce, gritou uma vez. Irmão 18. Você está aí? Fingindo ser cego, entrei. Tateando com as mãos, abri a porta e saí. Para provar que eu era cego. De propósito, tropecei sem querer na porta. Depois caí de forma desajeitada. Essa cena provocou imediatamente as risadas de Liu Huyan e das outras. Se é cego, então morra logo. Só quer nos prejudicar. É simplesmente um inútil. Irmão 18. Wang Shenshen correu rapidamente para me ajudar a levantar. Aquela voz doce e seus movimentos suaves fizeram-me sentir calor por dentro imediatamente. Mas justo quando a considerei como minha esposa, vi que Wang Shenshen, que era doce antes, seu rosto de repente mostrou um lampejo de desdém astuto. Irmão 18. Venha, agora mesmo me casarei com você. Ela dizia. De repente tirou da mochila. Uma galinha com a etiqueta de prisioneira saiu. Será que ela acha que eu sou realmente cego? Como um homem decente e normal. Casar-me numa cerimônia nupcial e entrar na alcova com uma galinha. Nunca pensei que estivesse tão enganado antes. Essa Wang Shenshen é ainda mais cruel e malvada do que quando era criança. Até me fazem casar com uma galinha. Isso é claramente um casamento com uma besta. Uma vez que eu realmente me case com essa besta. Então, segundo a monogamia, eu não poderei mais ficar com nenhuma das 18 novamente. Qualquer uma delas já estaria casada. Ela claramente planejou isso para me matar de verdade. Será que aos olhos delas eu valho menos que uma besta? Uma sensação de humilhação imediatamente esfriou e encheu meu coração de raiva. As outras 17 garotas também ficaram surpresas. Mas logo seus rostos se encheram de expectativa. Elas até esperavam que eu me casasse com uma galinha. Irmão 18. Venha, eu te ajudo. Venha, serei seus olhos. Então você nunca mais vai cair. Vamos, entre comigo na cerimônia. O rosto gentil da condessa Wang Shenshen já mostrava até uma leve emoção pelo sucesso de seu plano. Meus olhos, que não estão cegos, viram tudo com clareza. Mas não posso desmascará-la diante dela, porque ainda tenho que fingir ser cego. Fui levado para casa pela gentileza de Wang Shenshen. No entanto, seus truques são completamente infantis para mim. É como um amador tentando mostrar habilidade diante de um mestre. Esse tipo de feitiço para controlar galinhas é fácil demais de quebrar. Mas aquele golpe que acabei de dar já feriu essa galinha. Imediatamente, um raio de energia positiva saiu disparado dos meus dedos. No instante seguinte, atingiu a cabeça da galinha. A galinha estendeu as asas quando quis. Começou a bater as asas e gritar descontroladamente com sons de gazi-gazi. Também assustou Wang Shenshen. Deixei-a completamente desorientada. De onde vem esse cacarejo? Que estranho, pensei com um riso interno. Em voz alta, perguntei com aparente confusão. Irmão 18.
Você ouviu errado. Não houve canto de galo. Wang Shenshen rapidamente cobriu a galinha. Mas com aquele golpe de há pouco, já fiz essa galinha sentir dor. Então, batendo as asas, conseguiu escapar de Wang Shenshen. Correu para longe cacarejando. Wang Shenshen ficou tão irritada que bateu os pés no chão. Sua expressão também era de confusão. Parecia não entender por que a galinha estava bem há pouco. Como é que de repente se soltou? Isso não é um galo? Perguntei novamente. Eu também não sei de onde saiu correndo uma galinha. Já a expulsei. Agora está tudo bem. Wang Shenshen mentiu descaradamente para mim. Fiz um som de surpresa. Aproveitei o momento para agarrar-lhe o pulso. Então, vamos entrar na cerimônia? Wang Shenshen ficou nervosa imediatamente. Tentou se soltar do meu aperto por instinto. Mas eu a segurei firmemente. Uma mulher não conseguiria se soltar naquele momento. Não percamos tempo. Vamos entrar na cerimônia. Ao ver sua expressão de pânico, lembrei-me de como ela me provocava quando éramos crianças. Senti-me aliviado. Hoje definitivamente a arrastarei para dentro. Long Shiba, solte-me agora mesmo. Quem gostaria de entrar na cerimônia com um cego como você? O Shenshen mostrou seu verdadeiro eu. Olhou para mim furiosamente. Não havia mais nenhum traço daquela menina delicada. A mudança repentina surpreendeu os que observavam. Liu Huyan e os outros ficaram muito surpresos. Fingi estar muito surpreso. Wang Shenshen, você não disse que queria se casar comigo? Qual ouvido ouviu que eu queria me casar com você? Você está cego? Agora também ficou surdo? Solte as ovelhas. Wang Shenshen me golpeou com as mãos como uma cadela. Doeu muito. Só pude soltá-la. Wang Shenshen me olhou com um olhar zombeteiro no rosto. Quer comer carne de cisne sendo um sapo? Quer que eu me case com você? Tudo bem, posso me casar com você. Ajoelhe-se e suplique primeiro. Ao se ajoelhar, essas 3 palavras são como um tapa forte atingindo meu rosto. As outras 17 garotas também falavam zombeteiramente como rainhas. Ajoelhe-se. Você não disse que queria se casar conosco? Se ajoelhar, nós nos casaremos com você, Ju. Eu estava furioso. Originalmente, queria que ela se casasse comigo. Com meu status de filho do dragão, eu poderia trazer mais fortuna para sua família. Mas agora, suas palavras podem ser consideradas como rejeitar diretamente a riqueza interminável que poderia vir. Não sei se ela se arrependerá. Wang Shenshen, não se esqueça de que, sem o meu sangue de dragão, vocês não teriam o que têm hoje. Uma vez que eu morra, espere apenas ver sua família cair na pobreza e ser destruída. Agora que rompemos, também não serei mais cortês. A expressão zombeteira no rosto de Wang Shenshen mudou. Ela claramente também entende essa relação causal. Mas rapidamente, Wang Shenshen soltou uma risada fria. Com desprezo, disse com um resmungo frio. Não me amedronte. A família Wang agora tem ativos que superam 1 bilhão. Fazer com que nossa família caia na miséria. Quão difícil isso poderia ser? E esse suposto ciclo de causa e efeito? Você não está errado. Sem o seu sangue de dragão, nenhum de nós teria o que temos hoje. Então, agora eu devolvo o seu sangue de dragão. Isso não resolveria essa causa e efeito? Dizendo isso, ela com grande convicção pegou e tirou uma bolsa de sua bolsa. Ela a jogou em mim com desprezo. Instintivamente, baixei a cabeça para olhar. Vi que dentro da bolsa havia um pedaço de espaço de 7 graus com sangue. Imediatamente, senti como se tivesse levado um golpe na cabeça. Quase não conseguia acreditar no que via. O que eu lhes dei naquela época foi sangue de dragão precioso que podia mudar seu destino. E o que recebi em troca foi o sangue menstrual delas. De imediato, uma sensação de humilhação infinita me fez explodir de raiva. E as outras 17 garotas? Todas tiraram o que já tinham nas bolsas, preparado no espaço de 7 graus. Depois, como um enxame, jogaram tudo sobre mim. Acontece que todas vieram preparadas. Essas 18 bolsas pareciam 18 facas que me cortavam sem piedade. Dragão 18. Por que você está aí parado como um tolo? Guarde seu sangue de dragão. Também pode ser cego. Assim, não pode ver. Ao ver isso, meu corpo tremia de raiva. Finalmente, não consegui suportar a humilhação. Derramei a 12ª lágrima da minha vida. Mas logo comecei a rir friamente, porque já havia percebido que nelas, a região da testa começou a escurecer. Esse é um sinal de que o azar está prestes a começar. Temo que esta noite não apenas eu não sobreviveria, elas também, assim como eu. Seu destino está prestes a terminar,
e ainda assim estão satisfeitas. Especialmente Wang Shenshin parece calma. Acredita que isso realmente pode resolver seu karma. Ele está louco. Elas têm expressões zombeteiras no rosto, sem saber que uma grande calamidade se aproxima delas. Naquele momento, levantei o olhar instintivamente. Percebi que, sem saber quando, o céu negro já estava coberto por nuvens densas. Será que o Rei Dragão sabe que nenhuma mulher fênix quer se casar comigo? Por isso, veio me devorar. Olhei para o lenço que o mestre me deu. O mestre disse que talvez pudesse salvar minha vida. Justo quando eu hesitava se deveria abri-lo ou não, o mestre acabou de voltar do lado de fora. Ela direcionou seu olhar para mim e me fez um sinal para abrir a bolsa de brocado. Assenti instintivamente e abri a bolsa de brocado para olhar. Não esperava que dentro houvesse um papel vermelho. Ao tirá-lo, descobri que era um certificado de casamento. De um lado estavam os dados da minha data e hora de nascimento. E do outro lado, surpreendentemente, estava o basi, data de nascimento, de uma vida destinada a ser fênix. Mas no instante seguinte, fiquei atônito. Porque aquele basi, data de nascimento, era exatamente o do meu mestre. Nesse momento, compreendi. Porque a minha mestra disse para não a menosprezar. Wang Shenshin é uma mestra taoísta. À primeira vista, viu que nas minhas mãos eu tinha um certificado de casamento, já que a mestra Jian tinha dado. Long Shiba tinha encontrado a 19ª mulher do destino de Fênix. Isso certamente não nos diz respeito. Isso já não nos diz respeito. As outras mulheres ficaram completamente surpreendidas ao ouvir isso. De forma nenhuma. Há mesmo alguém que queira casar com um cego? Wang Shenshin aproximou-se de mim com um olhar de regozijo e sussurrou-me ao ouvido. Vi o teu certificado de casamento. É com a tua mestra, não é? Vou contar-te um segredo que tenho desde que aprendi artes taoístas. A tua mestra, ela, não é humana. Desejo-te um feliz casamento fantasma. Wang Shenshin lançou uma maldição e depois não quis ficar nem um segundo mais. Vira-te e vai-te embora. Ela estava convencida de que não sobreviveria a esta noite. Só que ao ir-se embora, olhou intencionalmente para minha mestra. E as palavras "não és humana" ecoavam repetidamente nos meus ouvidos. Mas eu não sentia medo algum, nem surpresa, porque já o sabia desde criança. Long Shiba. Surpreendentemente, há mesmo alguém disposto a casar contigo. Mas que pena. Amanhã já terá de viver como viúva com o marido ainda vivo. As outras mulheres começaram a zombar sarcasticamente. Todas queriam ir-se embora. Elas também estavam convencidas de que eu morreria. Mas o que elas não sabiam é que, a partir desta noite, as que poderiam morrer talvez fossem elas próprias. Espera, disse friamente a minha mestra naquele momento. Wang Shenshin, que foi a primeira a sair, virou-se e disse com desagrado. Mestra Jian, tens mais alguma coisa a dizer? Long Shiba já encontrou esposa. Então deixa de nos prejudicar. A palavra esposa foi especialmente enfatizada. As outras mulheres também estavam muito descontentes. A mestra apontou para a bolsa ensanguentada no chão e repreendeu. Levem todo o vosso lixo. Usar sangue menstrual como se fosse sangue de dragão precioso. Um punhado de estrume de fossa pode passar por ouro. Quão sem ética podem ser vocês? Wang Shenshin ficou tão furiosa que o seu rosto ficou vermelho. As outras mulheres também coraram. Afinal, isso não é algo de que se orgulhar. No fim, elas afetaram a autoridade da minha mestra. Não teve outra escolha senão vir com o rosto cheio de pó e cinza. Recolheram as suas próprias bolsas, mesmo sentindo-se ingratas. Foram-se embora envergonhadas. Depois disso, a mestra taoísta já não se preocupou mais com elas. Em vez disso, aproximou-se de mim. Recobrei os sentidos. Mestra, quero esclarecer o assunto do contrato de casamento. A mestra disse seriamente. O que estás a pensar? Eu sou o teu mestre. Isto é apenas uma medida provisória. Além disso, preciso de ti. A mestra ainda não tinha terminado de falar. De repente, um trovão aterrador caiu do céu. Depois veio um vento furioso e uma chuva torrencial. Instantaneamente, senti todos os pelos do meu corpo arrepiar-se. Está a vir o Rei Dragão? A mestra semicerrou os olhos, mostrando preocupação. Imediatamente arrastou-me para dentro da casa. Instintivamente, perguntei-lhe o que devia fazer. Porque para o Rei Dragão, que sempre quer devorar-me, tenho um medo inato. Sabes? Esse é o meu pai. Mas ele, surpreendentemente, por eu ser seu filho ilegítimo, quer devorar-me. E além disso, tem me perseguido há 18 anos. Chegamos ao quarto. A mestra fechou a porta principal. Depois, disse-me seriamente.
Não fiques nervoso, agora vamos casar-nos. Fiquei completamente atônito naquele instante. A mestra, surpreendentemente, queria que eu casasse com ela. Ela pareceu perceber o que eu pensava. Em que estás a pensar? Para que o meu destino de fênix te proteja durante 1 ano. Tu e eu devemos casar-nos. Finalmente recuperei a consciência. Há 18 anos casei-me ao mesmo tempo com 18 raparigas. Por isso ainda estou vivo. A mestra taoísta rapidamente vestiu o traje de noiva. Depois levou-me a realizar 3 reverências. Então a cerimônia de casamento foi concluída. No entanto, é estranho dizer. Logo quando a cerimônia terminou, eu senti uma espécie de calma no meu coração. Parece que a minha mestra já começou a me proteger com seu destino de fênix. A mestra se levantou e olhou para mim. Me deu uma gota do seu sangue de dragão. Ouvindo isso, rapidamente mordi o meu dedo. Talvez fosse porque eu estava muito nervoso. Então fiz um grande corte ao morder o meu próprio dedo. O sangue fluía sem parar. Por que fui tão descuidado? A mestra taoísta se aproximou diretamente. Colocou o meu dedo na sua boca. Estremeci completamente. Achei que este gesto era demasiado ambíguo. Depois, a minha mestra colocou-me uma gaze. Fiquei ali atônito, sem saber o que fazer. Deste modo, a minha mestra também tinha o meu sangue de dragão no seu corpo. E a mestra já tinha espreitado pela fenda da porta. A sua expressão tornou-se ainda mais séria. Afinal, lá fora está a trovejar e a chover. O som era realmente aterrador. Dava até para ouvir vagamente o rugido de um dragão. Tal como esperado, o que tinha que vir, veio. Só não sei se vamos conseguir passar esta noite. A mestra murmurou para si mesma. Depois virou-se para mim. O que estás aí a fazer parado? Não vens para o quarto comigo? Exclamei com incredulidade. O quarto nupcial. Por que não entras já? A voz da mestra lá de dentro a urgir. Hesitei por um momento. Apertei os dentes e entrei, olhando para o elegante perfil da mestra. Lutei no meu coração durante um bom bocado antes de ousar estender as minhas mãos trêmulas em direção à delicada cintura da minha mestra. O delicado corpo da mestra estremeceu ligeiramente. Esquivei-me para um lado inconscientemente. Os meus olhos brilhavam inquietos. Passado muito tempo, finalmente, parecia ter tomado uma decisão. Até soltou um suspiro. Ai, agora o teu destino já se ativou. Não se compara a 18 anos. Se ainda fosse como quando eras criança. Só uma cerimônia de casamento. Definitivamente não seria possível. Por isso, tu e eu, melhor consumamos o casamento hoje. Depois da noite de núpcias. União de dragão e fênix. Assim poderei proteger-te completamente. Dito isto, a mestra deu a volta. Estendi a mão e comecei a desapertar os botões da sua blusa. Ao mesmo tempo, apaguei a luz. Na penumbra, apareceu uma silhueta elegante. Aproximou-se lentamente de mim. Deita-te e tira a roupa. Fecha os olhos e não te mexas. Já vou. Olhei para os lábios vermelhos da minha mestra aproximarem-se de mim lentamente. Não pude evitar pensar. Deve ser maravilhoso ser beijado por uns lábios assim. Sem me dar conta, fechei os olhos lentamente. Estava ansioso e nervoso. Um forte sentimento de culpa invadiu-me. Naquele momento, queria recusar. Mas o meu corpo não obedecia à minha mente. Estava a ser pressionado pela minha mestra e não me podia mexer. Ao mesmo tempo, havia uma pequena expectativa no meu coração. Inesperadamente, saiu sem se poder conter. Mas esperei mais de 10 segundos. Não senti nada de todo. Não pude evitar abrir os olhos de repente. Vi o belo rosto da mestra. Ela quase ia beijar-me. Mas ela tinha uma expressão de confusão e luta. Tenho marido. Depois de um momento de silêncio, a minha mestra disse em voz baixa. Fiquei completamente surpreendido. Eu sei que a minha mestra é um fantasma. Mas não sei há quanto tempo ela morreu. Ainda menos sabia que ela tinha sido casada em vida. A atmosfera tornava-se cada vez mais desconfortável. Inexplicavelmente, soltei uma frase. Mestra, não me importo. Casei-me contigo hoje. Já violei as 3 obediências e as 4 virtudes. Já fiz o meu marido passar vergonha. Absolutamente não posso fazer nada mais que desiludo o meu marido. Depois de dizer isto, o seu olhar tornou-se mais decidido. Levantou-se rapidamente e recuou uns passos, mantendo a distância adequada. A mestra continuou a dizer. Felizmente, hoje posso proteger-te com o meu destino de fênix. Mas não tive uma combinação de dragão e fênix contigo. O que significa que o rei dragão virá esta noite reclamar a tua vida. Recuperei a compostura e perguntei à mestra o que devia fazer. A mestra olhou para mim e disse.
Shiba, foi tudo culpa minha. Realmente não consigo fazê-lo. Abanei a cabeça apressadamente. Mestra, não digas isso. Não é culpa tua. É culpa do meu pai cruel, o Rei Dragão. Abanei a cabeça rapidamente. Depois saiu do quarto. Pouco depois, apareceu com um boneco de papel idêntico a mim. Depois fez-me sinal para tirar a roupa. Claro que percebi o que ela queria dizer. Rapidamente tirei o traje de noivo e vestiu no homem de papel. Logo a seguir, a mestra soprou suavemente uma baforada de ar. Então, o boneco de papel pareceu ganhar vida. Fez-me sentir como se estivesse a ver gênios. Só que desta vez, a voz vinha da minha mestra taoísta. Ficou muito mais pálida. No instante seguinte, transformou-se num simples pingente de jade branco. Ao mesmo tempo, a voz da mestra taoísta saiu do jade. Embora não me tenhas levado para casa com uma cerimônia de casamento tradicional, neste ano, cumprirei as 3 obediências e as 4 virtudes. Onde o galo cantar, lá irei. Onde o cão ladrar, lá estarei. Seguir-te-ei sempre. Além disso, farei o que disseres. O que me pedires para fazer, eu farei. E evitarei aparecer diante de estranhos. Apenas depois de 1 ano, deves escrever a carta de divórcio. Repudia-me. Assenti com a cabeça. Pensei que dentro de 1 ano não me arrependeria de nada. Não é apenas escrever um documento de divórcio. Qualquer coisa serve. A mestra, ao ver-me assentir, disse: Então, não me levas contigo? Recobrei os sentidos. Nos meus ouvidos ecoava o rugido aterrador do dragão lá fora. Agarrei rapidamente o jade com suavidade. Perguntei à mestra para onde iria. De acordo com as regras dos últimos anos de proteção das 18 fênix para contigo, este ano terás de ficar na minha casa. Assim poderei proteger-te. Tenho uma loja na cidade. Vai para lá primeiro. Assenti ao ouvir isso. Coloquei o pingente de jade no bolso. Depois arrumei um pouco de forma simples. Corri rapidamente sob a chuva. Não demorou muito até ouvir o rugido furioso do Rei Dragão. Logo a seguir, ouviu-se um estrondo. Virei a cabeça instintivamente para olhar. Ao longe, as chamas iluminavam o céu, cheio de uma raiva infinita. Vi que a casa da minha mestra tinha desaparecido. O Rei Dragão realmente tinha aparecido. Uma sensação de opressão indescritível tomou conta de mim de imediato. Se não tivesse fugido há pouco, certamente teria morrido sem deixar rastro. Naquele momento, só sentia pavor. O suor frio escorria pelas minhas costas. Fiquei a olhar na direção de casa. Num instante, cerrei firmemente os punhos. Espero que o boneco de papel da mestra tenha conseguido enganar o céu e atravessar o mar. Tinha esperança no meu coração, mas ao mesmo tempo sentia-me confuso. Pensei que tinha andado a fugir como um cão durante 18 anos. Hoje seria o dia em que todos os tempos difíceis terminariam. Mas agora parece que já tenho 19 anos. Contudo, ainda tenho de continuar a esconder-me para viver. Se sobreviver aos 19 anos, e se chegar aos 20 ou 21 anos, terei de encontrar todos os anos uma mulher com destino de fênix para poder continuar a viver? Nesse momento, a voz da mestra ressoou. Se quiseres pôr fim a esta vida de esconderijo, só podes acabar com o Rei Dragão. Ao ouvir isso, os meus olhos brilharam intensamente. Não quero viver toda a minha vida sob a sua sombra e perseguição. Quero viver a minha vida de forma justa e honrada. Mestra, a partir de hoje temos de depender um do outro para sobreviver? Após um momento de silêncio, a voz da mestra voltou a soar. Não temos sempre dependido um do outro? E além disso, a partir de hoje, durante o dia és o meu discípulo, à noite és o meu marido. As palavras da mestra deixarão-me atônito. É fácil entender que durante o dia sou o seu discípulo, mas à noite ser o seu marido. O que significa isso? Queria dizer que ela tinha aceite tacitamente que eu passasse a noite de núpcias com ela? Será que apenas estava proibido porque ainda era de dia? Mestra, agora parece que já é de noite. Sim, marido. Com isto, será que estou a pensar demais? Claro. Aqui está a tradução literal para o português de Portugal, mantendo os marcadores de tempo originais. Meu marido, por favor, vai primeiro à minha loja. Tu e eu temos de sobreviver primeiro. A voz da minha mestra soou novamente. Apanhei um táxi e cheguei à loja que a minha mestra tinha aberto. Limpei rapidamente e com destreza. Ao olhar para a hora, já eram cerca das 6 ou 7 da manhã. Então decidi pendurar a placa de adivinhação. Mesmo quando eu estava prestes a dormir, vi uma nuvem branca a sair do meu corpo. No instante seguinte, a minha mestra apareceu diante de mim e disse: Chegou um cliente.
Mudei de expressão e fiquei imediatamente animado. No entanto, a minha mestra olhou para mim e depois disse: quem chegou à porta foi o Wang Shenshen. Fiquei furioso de imediato. No entanto, ri friamente por dentro. Ontem à noite já vi que as 18 mulheres teriam problemas. Obviamente, Wang Shenshen já sentiu o perigo. Parece que chegou a minha oportunidade de vingança. Nesse momento, a mestra virou a mão. Na sua mão, como se fosse um truque de magia, fez aparecer uma máscara de pele humana. Ela disse-me, atirando-me algo: não te esqueças. Ontem à noite já estás morto. Ao ouvir isso, não hesitei e coloquei-a de imediato. Assenta muito bem. As pessoas comuns não conseguem notar a falha. Logo, Wang Shenshen, com o rosto angustiado, correu para a loja. Mestre L, ajude-me. Neste momento, o palácio do destino de Wang Shenshen estava cheio de energia de morte. Isto significa que o seu castigo por ser traidor está prestes a chegar. Ao ver a sua expressão atordoada, não podes imaginar o quão feliz eu me sentia por dentro. A minha mestra está sentada atrás da cortina. E eu saí com determinação. Neste momento, eu usava uma máscara de pele humana com o rosto de outro homem. Por isso, não tinha medo de que ela me reconhecesse. Wang Shenshen apenas me lançou um olhar. Embora tivesse uma pequena dúvida, ainda assim não me reconheceu. Wang Shenshen correu até a cortina e falou rapidamente: desde ontem à noite sinto que alguém me está a vigiar. Peço a Li Dasha que me diga o que está a acontecer. És uma traidora que quebrou a palavra e abandonou a justiça. Agora, a morte já está à porta. A sua voz mudou um pouco. Era bastante áspera. As palavras de Wang Shenshen deixaram-na imediatamente pálida. De forma alguma. Como pode ser assim? De repente, os seus olhos giraram. Parecia que finalmente tinha pensado em mim e disse apressadamente: Li Dashai. É isso mesmo. Os meus pais foram enganados quando eram jovens. Fizeram-me comprometer em casamento, sem saber como, com um cego fedorento. Ontem, esse maldito cego na verdade quis que eu me casasse com ele de acordo com o contrato. Claro que eu não quis. Sabes, eu sou uma vítima. Não será que esta questão está a levar-me à ruína, certo? Sim, exatamente isso. A voz da mestra de repente tornou-se fria. Ao ouvir isso, Wang Shenshen corou imediatamente e amaldiçoou. Long Shiba, és uma pessoa que causa problemas. Não me deixarás em paz nem mesmo morto? Mas rapidamente voltou a empalidecer. Então o que devo fazer? Mestre Li, por favor, ajude-me. Queres mesmo que eu te salve? Então vai e acompanha o meu discípulo para dormir um pouco. Depois que ele acabar de dormir, eu te salvarei. Ao ouvir isso, Wang Shenshen ficou atônita. E quando digo atônita, os meus olhos quase saltaram das órbitas. Supostamente, eu já estou casado com a minha mestra. Ela segue as virtudes femininas. Eu também devo seguir as virtudes masculinas. Ela até procura benefícios para mim. O que se supõe que está a acontecer aqui? Mestre Li, não faças isso. Eu nem o conheço. Como posso dormir com ele? Wang Shenshen respondeu, angustiada e desanimada. Simplesmente não durmas. Eu não te obriguei. Podes ir-te embora agora. A mestra atrás da cortina acenou com a cabeça para mim. Nesse momento, Wang Shenshen olhou para mim instintivamente. O seu olhar estava muito conflituoso. Parecia estar profundamente consciente de uma crise maior. E antes que eu pudesse reagir, Wang Shenshen correu para mim a chorar. Pegou na minha mão e correu para o corredor interior. Finalmente, ela escolheu ceder, usando o sono para se salvar. Enquanto eu permanecia imóvel, Wang Shenshen estava tão ansiosa que saltava. Eu realmente não entendia e perguntei em voz baixa: Mestra, parece que isto não está certo. Na nossa época, ter 3 esposas e 4 concubinas era o padrão. Eu, como esposa legítima, devo escolher pessoalmente as concubinas para o meu marido. Apenas estou a fazer o que devo fazer. Além disso, era suposto teres a tua noite de núpcias esta noite. A voz do meu mestre chegou aos meus ouvidos. Imediatamente, senti-me profundamente chocado por dentro. Mas antes que eu pudesse reagir, Wang Shenshen me levou para o salão interior. Em seguida, tentou desesperadamente tirar minhas roupas. Eu não te conheço. E você também não me conhece. Nós dois dormimos juntos hoje, mas não temos outra escolha. Amanhã tudo isso passará. Eu não imaginava que ela diria algo assim. Deve saber que ela preferiria dormir com um estranho como eu, do que estar disposta a casar-se comigo. Wang Shenshen, enquanto falava, começou a chorar e me beijou. Sentir o doce sabor da saliva de Wang Shenshen. No entanto, eu não senti nada.
Apenas senti nojo. Então me esforcei para empurrá-la. Wang Shenshin estava tão ansiosa que as lágrimas escorriam por seu rosto. Imediatamente ela se aproximou novamente. Ri friamente por dentro. Se ela soubesse que agora estava beijando o desprezível Long Shiba que tanto odeia, qual seria sua expressão? Ri friamente e a empurrei novamente. Wang Shenshin começou a desabotoar suas roupas, mostrando sua figura perfeita. Por favor, não me rejeites, disse friamente. Sou deficiente. Wang Shenshin respondeu sem pensar. Não me importo. Ao ouvir isso, senti-me gelado por dentro. Ela não se importa que um estranho seja deficiente. Ainda assim está disposta a dormir comigo. Mas quando se trata de mim, fingindo ser cego e deficiente, ela se importou. Nunca pensei que fosse tão hipócrita. Wang Shenshin parecia completamente aterrorizada. Ainda assim, aproximou-se novamente. Por que hoje estás tão desprezível? Pela tua aparência, não deverias ser altiva e arrogante? Soltei uma risada fria. Wang Shenshin ficou atônita. As lágrimas começaram a cair. Nunca havia sofrido tamanha humilhação. Mas o que ela disse em seguida me deixou boquiaberto. Wang Shenshin, já te assustei, não foi? Então, o que queres que eu faça? Só assim estarás disposto a dormir comigo? Por trás da máscara, meus olhos a observavam fixamente. Primeiro, ajoelha-te e fala comigo. Wang Shenshin ficou surpresa ao ouvir isso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas no segundo seguinte, realmente se ajoelhou diante de mim. Observei friamente as ações de Wang Shenshin naquele momento. Soltei uma risada zombeteira e saí do salão interior. Mestre, veja-me sair. Seu olhar mostrava um traço de surpresa. Estás muito nervosa? Logicamente, segundo tua fisionomia. Tens o nariz empinado. Não deveria ser tão rápido. Como acabou em menos de 3 minutos? Imediatamente corei. Rapidamente balancei a cabeça e disse que não a toquei. Meu mestre se assustou. Eu não a toquei. Não gostas da concubina que escolhi para ti? Balancei a cabeça e disse que claro que não era isso. Meu mestre olhou-me novamente. Então, como pretendes recuperar o sangue de dragão que está nela? Foi então que finalmente compreendi. Acontece que o que meu mestre queria dizer era que eu devia recuperar o sangue de dragão. Mas eu realmente não podia aceitar esse método. Depois de pensar um pouco, perguntei se podia tomá-lo à força. O mestre disse que o melhor seria que elas o fizessem voluntariamente. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Mas se eu for forçado a um beco sem saída, então terei que tomá-lo diretamente. Nesse momento, Wang Shenshin saiu de dentro com os olhos vermelhos. Desanimada, de cabeça baixa, sem dizer nada. Chorou por ter sido rejeitada por alguém. Quando rejeitas alguém, acaso os outros não deveriam chorar também? O mestre a observou. Wang Shenshin parecia confusa. Fique aqui comigo por estes 3 dias. O mestre pronunciou palavras que me deixaram sem escolha. Mas não há outro jeito. Caso contrário, se algo acontecer nestes 3 dias, isso seria um problema. Ao ouvir isso, Wang Shenshin imediatamente chorou de alegria. De verdade? Obrigada, mestre Li. Dormir em qualquer lugar. Onde dormir é opcional. Meu mestre disse isso e voltou para seu quarto. Wang Shenshin parecia ainda assustada com o que eu dissera antes. Ela afastava-se de mim o máximo que podia. Quando entrei no quarto, na verdade, vi a mestra preparar a cama para mim. O meu mestre, ao ver-me entrar, perguntou: precisas que te aqueça a cama? Recuperei a compostura e balancei rapidamente a cabeça. Mestre, não sejas tão bom comigo. No entanto, o mestre parecia muito calmo. Isto é o que uma esposa deve fazer. Vem dormir. Só pude ir e deitar-me rigidamente. O mestre aproximou-se e cobriu-me com o edredão. Disse rapidamente que tenho mãos. Não tem nada a ver com ter ou não mãos. No meu tempo, as esposas costumavam fazer isto. Se precisares de algo, chama-me. Depois que o mestre terminou de falar, voltou a transformar-se num pingente de jade. Olhando para o único quarto da estalagem, senti um pouco de resignação. Isto conta como viver juntos como marido e mulher? Casar ou não, parece que não há muita diferença. Só posso dormir sozinho em silêncio. E Wang Shenshin realmente encontrou alguém. Ela estava deitada no chão num canto, dormindo tranquilamente. Ainda tinha marcas de lágrimas no rosto. Na manhã seguinte, abri a porta cheio de ânimo. Espero que hoje os negócios prosperem. Afinal, faz muito tempo que não há negócios. Então, como passaremos este ano, o mestre e eu? Poucos minutos depois de terminar o pequeno almoço,
Uma pessoa de mais de 30 anos vestida com uma mulher vestida com fato profissional entrou. À primeira vista, notei que a posição do seu palácio da vida era bastante sombria. Até tinha um pouco de energia negativa. Muito provavelmente tinha sido possuída por um espírito maligno. Se tiveres algo a dizer, diz-me. Respondi calmamente que sou o discípulo dele. Se tiveres algo a dizer, fala comigo. Não te estou a procurar. Vim procurar o mestre Li. Deve saber que pessoas comuns não conseguem resolver os problemas da nossa empresa. A mulher abanou a cabeça. Não confiava em mim de todo. Respondi diretamente, sem rodeios. O facto de a tua empresa estar possuída não é grande coisa. Não incomodes o meu mestre. Posso resolver isso. A expressão da mulher mudou ligeiramente. A sua expressão suavizou-se um pouco. Ainda nem o disse. Como soubeste? Também sabes ler rostos. Assenti com a cabeça. A mulher hesitou um momento e disse resignada. Está bem. Vem comigo depressa. É um pouco urgente. Assenti e até fiquei um pouco animado. Porque aprendi com o meu mestre todos estes anos. Nunca tive a oportunidade de mostrar as minhas habilidades. Hoje finalmente posso mostrar o que sei fazer. Entrei no quarto e apanhei algumas coisas. Mas descobri que o mestre estava a olhar para mim. No nosso tempo, o meu marido saía para trabalhar. Como esposa, esperarei por ti em casa. Respondi com um. Olhei para Wang Shenshen, que ainda dormia no canto. Saí seguindo a mulher. Mesmo quando estava a abrir a porta do carro para me sentar, um sopro de fragrância entrou. Vi que o Wang Shenshen também entrou. O que estás a fazer? Disse, muito irritado. Wang Shenshen olhou para mim e disse em voz baixa que tinha medo e queria seguir-me, mesmo quando queria mandá-la sair. Infelizmente, a mulher já tinha arrancado. Depois de perguntar na estrada, soube que esta mulher se chama Liu Yanjian. É a gerente do grupo Royal City. Também disse que a sua empresa teve recentemente um problema com o projeto ao longo do Rio Amarelo. Ao ouvir isto, senti um arrepio. Sabes, o meu cruel pai é o rei dragão do Rio Amarelo. Liu Yanjian continuou a dizer que a nossa empresa recentemente nesse local planeava construir uma nova plataforma de observação. Então ontem, ao trabalharem junto ao Rio Amarelo, houve um problema com os alicerces. Inesperadamente, desenterraram um caixão. Naquele momento, os operários não deram importância. Mas em menos de uma hora, morreram 5 ou 6 pessoas. Quando acabei de chegar, já tinham morrido 19 pessoas. Fiquei um pouco surpreso. Tão estranho e sinistro assim? Perguntei rapidamente. O que fizeram com o caixão? Ainda não lidei com isso. Ninguém se atreve a fazê-lo. Então já entendo. Só me leve diretamente. Minha primeira tarefa é um pouco complicada. Ao chegar ao local, foi quando Liu Yanjia me chamou que voltei à realidade. O lugar onde desci não ficava longe da margem do Rio Amarelo. O som da água turbulenta do rio é realmente impressionante. Perto daqui, na verdade, há uma obra. E havia várias escavadoras. Mas todas estavam em estado de inatividade. E além disso, já estava bloqueado. O ambiente também era muito estranho. Há um leve e desagradável cheiro de peixe no ar. Senti-me preocupado. Que o rei dragão não apareça de repente. Wang Shenshen ainda está um pouco assustada. Acho que ela se arrepende de ter vindo. Não tenho vontade de prestar atenção nela. Só espero que ela não se meta comigo. Mestre Lin, deixe-me apresentar primeiro. Esta é a presidente da nossa empresa, Liu Dai. Liu Yanjian guiou e apontou enquanto falava. Olhei instintivamente para lá. Lá vi uma longa perna vestida com um traje profissional. Ela estava olhando com um rosto pálido para um grande caixão. Minha expressão mudou drasticamente. Não é Liu Wenwen entre as 18 mulheres? Acontece que ela é minha cliente neste caso. Vejam só, realmente o destino quis que inimigos se encontrassem. A família dela também começou a ter azar. Só que tenho muitas dúvidas na minha mente. Afinal, já tinha notado no dia anterior que o rosto dela não era normal. Só não esperava que ela mesma não tivesse nenhum arranhão. Isto é muito estranho. Liu Wenwen, ao ouvir a apresentação, dirigiu o olhar para mim. Franzi a testa. Ele é o mestre Li. O mestre Li não é uma mulher? Parece que a máscara de pele humana que estou usando fez meu rosto mudar completamente. Ela, assim como Wang Shenshen, também não me reconheceu. Ele é o mestre Lin, o discípulo do mestre Li. Liu Yanjian apressou-se a apresentar. Pedi que convidasse o mestre Li, não para convidar o seu discípulo. Será que você já não quer mais trabalhar? Se não quer trabalhar, junte suas coisas e vá embora.
Liu Wenwen imediatamente mudou de atitude, com uma expressão fria. Liu Yanjian instantaneamente ficou pálido. Ficou tão assustado que abaixou a cabeça e não se atreveu a responder. Agora vá procurar alguém para fazer a coloração para mim. Tragam também sanguínea e papel. E também incenso. Aproximei-me diretamente e falei. Aproveitemos que é meio-dia para resolver logo a questão do caixão. Caso contrário, ficará complicado à noite. Liu Wenwen me olhou como se fosse uma rainha. Quem você pensa que é? Um pequeno aprendiz se atreve a mostrar suas habilidades diante de mim. Vá chamar o seu mestre. Lancei um olhar para Liu Wenwen e disse friamente. O caixão depende da água para absorver a energia negativa. Se não quer que mais pessoas morram, não perca tempo. Depressa! Liu Wenwen ficou paralisada no lugar ao ouvir isso. Como se ela tivesse sido a chefe por tanto tempo. Ninguém jamais ousou falar com ela assim. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Acho que ficou impressionada com minhas palavras profissionais. Depois começou a instruir Liu Yanjian a seguir minhas indicações. Aproximei-me do caixão e o observei atentamente. Este caixão é muito grande. Não é um caixão de madeira comum. Apesar de estar coberto de lama e águas residuais, pode-se ver que o caixão é de uma estranha cor vermelho-sangue. E, além disso, sua aura maligna e intensa. Nesse momento, uma rajada de vento frio passou. Imediatamente me fez arrepiar os pelos. Se este caixão não for tratado logo, à noite, com certeza acontecerá algo grave, pois este lugar fica perto do Rio Amarelo, o que causa uma umidade especialmente intensa. Temo que o conteúdo interior tenha se refinado. Caso contrário, não teriam morrido tantas pessoas de uma vez. Observei atentamente o caixão, enquanto também olhava ao redor. Mas logo meu coração afundou. O buraco onde o caixão foi escavado ainda estava lá. Era muito grande e muito profundo. Agora, até do buraco saía um ar frio. Pude perceber algo. A voz fria de Liu Wenwen ressoou. Ela, por outro lado, é bastante corajosa. Não teme essas coisas. A empresa dela é pouco profissional demais. Como podem colocar os alicerces em um lugar assim? Este é um lugar com energia ainda água. Liu Wenwen ficou atonita com o que eu disse. O que eu sei sobre isso? E o que há com os Warrior Yang? Este é uma curva do Rio Amarelo, que também é um lugar onde se acumula água. A encosta da montanha bloqueia o vento, o que faz com que a umidade e a energia Yin sejam ainda mais intensas. A água é Yin. Isto formou naturalmente a tumba aquática de energia Yin. Liu Wenwen assentiu depois de ouvir. O olhar dela para mim tinha uma sensação de admiração. Até foi um pouco mais cortês. Mestre Xing, como pensa resolver isto? Vai queimar o caixão diretamente ou enterrá-lo novamente? Meditei um momento e depois balancei a cabeça. Isso também não serve. Se o queimares com fogo, libertaremos toda a energia maléfica que aí há dentro. Nesse momento, provavelmente será como libertar gás tóxico. Um grande número de pessoas morrerá. Além disso, o fogo normal nem sequer pode queimar este tipo de caixão. O fogo verdadeiro de 3 níveis sim que funcionaria. Mas, de onde o vamos conseguir? Também podemos enterrá-lo novamente. Isso ainda menos. O Feng Shui desta tumba aquática de energia Yin já foi danificado. Isso significa que as coisas dentro despertaram. Agora enterrá-lo novamente não é diferente de esconder a verdade. Depois de ouvir a minha análise, Liu Wenwen de imediato mostrou-se ansiosa. E agora o que fazemos? Teremos que selar o caixão novamente. Liu Wenwen ficou atônita ao ouvir isso. Como se sela? Olhei de soslaio para Liu Wenwen. Eu disse-te, mas ainda não entendes. O evento de hoje é muito importante. Faz com que os outros trabalhadores se vão depressa. Caso contrário, se não tiveres cuidado, receio que mais pessoas possam morrer. Liu Wenwen reagiu de imediato. Imediatamente disse àqueles que estavam perto que regressassem. Logo, Liu Wenwen e eu éramos os únicos que permaneciam no local da obra. Nesse momento, Liu Yanjian também trouxe as coisas. Primeiro acendi 3 varetas de incenso. Depois coloquei-as em frente ao caixão. Quero ver primeiro o que há dentro deste caixão. Que atitude tem agora esse sujeito? Se as 3 varetas de incenso ficarem com o mesmo comprimento, significa que não há problema. Indica que o que há dentro pode ser tratado. Mas se queimarem 2 curtas e uma longa, isso seria um problema. Significa que o que há dentro está muito zangado. Mas o que eu nunca imaginei foi que estas 3 varetas de incenso partiram-se de repente no ar logo depois de serem acesas. Acontece que é tão estranho. Fiquei muito surpreendido.
Isto claramente não quer comunicar-se comigo. Parece que o que há dentro está extremamente zangado. Liu Wenwen e os outros ao lado também ficaram assustados. Perguntei um pouco assustado. O que vamos fazer? Não te assustes, respirei fundo. Peguei o cinábrio e o pincel para começar a desenhar um símbolo. Planeio desenhar primeiro um símbolo de selagem de cadáveres. O meu mestre ensinou-me alguma vez a desenhar talismãs. É só que nunca o pus em prática. Desenhar um símbolo requer concentração. Só com um traço contínuo até ao fim se pode completar o talismã. Caso contrário, seriam rabiscos sem sentido. Movimento da ponta do pincel. Quando fiz o pincel saltar, os desenhos e traços no talismã brilham com um tênue resplendor dourado. Se completar de um só sopro, significa que o talismã foi formado. Desenhei 10 talismãs de supressão de cadáveres seguidos. Então peguei o talismã numa mão. Com a outra mão, levei um prato com sangue de cão negro. Caminhei lentamente até lá, mas justamente a 5 passos do caixão. Imediatamente parei. Tu e eu, em princípio, não nos interferimos. Porque do caixão provinham ruídos crepitantes, que eram bastante inquietantes. Tu e eu originalmente não devíamos interferir um com o outro. Só porque alguns novatos desinformados te molestaram. Peço-te desculpas em nome deles. Agora que as coisas chegaram a este ponto, agora tenho uma forma de resolver isto. Que te parece se eu te encontrar um lugar adequado para te enterrar novamente? E que aqueles que te molestaram te ofereçam incenso durante 10 anos? Que te parece? No entanto, este caixão não me respondeu. Além disso, os ruídos estranhos lá dentro iam ficando cada vez mais fortes. Até se filtrava pelas fendas do caixão um líquido viscoso e muito mal cheiroso. Nesse momento, o sol brilhava intensamente. Agora, aproveitando o momento oportuno e a vantagem do lugar, não me é difícil suprimir-te novamente. Mas não podes evitar sofrer a opressão. Pensa nisso cuidadosamente. Prefires ser venerado? Ou é que queres ser suprimido por mim? O meu tom tornou-se firme. Fazer com que a voz seja mais ressonante e poderosa. Mas, pensando bem, é estranho. O barulho dentro do caixão realmente parou. Será que o que está lá dentro sentiu que eu tenho uma força extraordinária? E Liu Wenwen ao lado estava tão nervosa que nem sequer se atrevia a respirar. Suspirei levemente. Parece que isto é algo que não se deixa influenciar facilmente. Mas justo quando eu me preparava para continuar me comunicando, de repente, uma voz fria ressoou. Feitiço dos céus e da terra. Expulsa o mal e destrói os demônios. Tremei diante de mim. Vi 10 talismãs que emanavam, com luz dourada, disparando do lado. Eles se colaram perfeitamente aos 4 lados do caixão. De repente, 10 talismãs brilhantes formaram uma rede dourada, cobrindo completamente o caixão. Nesse instante, senti um sobressalto no coração. No instante seguinte, senti uma raiva insaciável. Porque quem atacou foi, surpreendentemente, Wang Shenshen, que antes não ousava sair. Eu estava tão irritado que não pude evitar gritar com ela. Wang Shenshen, o que você está fazendo? Por que está gritando como um fantasma? Wang Shenshen, ao ouvir isso, disse orgulhosamente. Já o imobilizei com o talismã. E pensar que você é discípulo do mestre Li. Acho que você não tem nenhuma experiência formal. Com essas coisas, raciocinar não serve de nada. Tem que usar talismãs. Vamos, rápido. Agora mesmo vamos voltar a enterrar o caixão. Quanto mais eu via aquela atitude arrogante, mais furioso me sentia. Você é realmente um caso perdido. Wang Shenshen ficou um pouco infeliz ao ouvir isso. Por que você está me insultando? Não foi que eu já os selei com os talismãs? E o que há de errado nisso? Apontei furioso para o caixão não muito longe. E quanto a isso? Olhe você mesma. Wang Shenshen olhou instintivamente. No momento seguinte, seus olhos quase saltaram das órbitas. Em seguida, todo o caixão começou a tremer violentamente. Nas fendas parecia jorrar como uma fonte. Sangue de um vermelho escuro começou a brotar. Num instante, encharcou os talismãs colados no caixão. Nuvens de fumaça começaram a subir. Então todo o caixão começou a tremer violentamente. E emitiu um som ensurdecedor. Ao ver essa cena, Wang Shenshen empalideceu. Com coragem, tirou novamente um pedaço de talismã com as 2 mãos. Depois de murmurar algumas palavras, lançou-o diretamente. No momento em que esses talismãs foram liberados, formaram novamente uma grande rede dourada, envolvendo completamente todo o caixão. Mas no segundo seguinte, ouviu-se um estrondo. O caixão, como uma besta desperta, rasgou violentamente tudo o que o cobria.
A grande rede sobre ele se rompeu completamente. Wang Shenshen imediatamente ficou vermelha. E, incapaz de se conter, cuspiu sangue. Seu rosto ficou pálido como a morte. A tampa do caixão de Quan foi lentamente levantada. Ao ver essa cena, meu coração disparou. A expressão de Wang Shenshen estava ainda mais chocada. E imediatamente me questionou. Essa coisa é tão feroz assim? Por que você não disse antes? Fiquei furioso no mesmo instante ao ouvir isso. Eu estava justamente negociando com essa coisa. E você apareceu de repente para lançar um feitiço. Tive tempo de dizer algo? Eu ainda não tinha terminado de falar quando ouvi um estrondo repentino. E então vi a tampa do caixão se abrir de repente, voando 7 ou 8 metros e caindo pesadamente no chão. No momento seguinte, uma densa energia sombria surgiu do caixão. Ao mesmo tempo, o ar ficou cheio de um cheiro aterrorizante. Ao ver essa cena, não pude evitar engolir em seco. Wang Shenshen já havia se ferido gravemente há pouco. Ao ver essa situação, também ficou apavorada. E rapidamente correu para pedir ajuda. Como é possível? Parece que o deixamos irritado. Esclareça as coisas. Foi você quem o irritou. Não fui eu. Naquele momento, quase lhe dei um tapa. Incapaz de ajudar, mas capaz de estragar tudo. Wang Shenshen estava morrendo de medo. Você pode parar de ser tão mesquinho agora? Agora não é hora de culpar ninguém. Mesmo que eu o tenha irritado. Você não tem razão? Deveria pensar rápido em uma solução. Fixei o olhar no caixão não muito longe dali. Ainda é dia. Essa coisa está ficando agressiva. Não vai se atrever a aparecer sob a luz do dia, certo? Suprimi a raiva dentro de mim. E dei metade dos talismãs de supressão de cadáveres que tinha na mão. Ela estava tão assustada que quis largar tudo. O que está fazendo? Quer que eu enfrente isso sozinho? Você não é um homem? Gritei imediatamente com ela. Cale a boca, ainda é dia. Ele ainda não se atreve a sair do caixão. Vamos agora e colamos talismãs nos 4 membros dele. Cabeça, pescoço. E também no peito. Use os talismãs para contê-lo. Wang Shenshen balançou a cabeça freneticamente ao ouvir isso. Eu não me atrevo a ir. Olhei fixamente para ela. Você causou esse problema. E não tem coragem de ir? Wang Shenshen, em pânico, ficou sem palavras. Rápido, me deixe jogar o sangue de cachorro preto lá dentro. Você coloca os talismãs nas pernas dele. Colhe todos os talismãs que tiver na mão. Wang Shenshen hesitou e tentou recusar. Mas ao ver meu rosto sombrio, finalmente, teve que aceitar com o rosto pálido. Respirei fundo imediatamente. E então corri rapidamente em direção ao caixão. Wang Shenshen tremia de medo. Também correu atrás de mim com os olhos fechados. Mas todo o seu corpo tremia. Claramente ainda em choque com o que havia acontecido. Percebi que o caixão estava envolto em uma energia negativa densa. Eu não conseguia ver o que havia dentro. Mas minha suposição estava correta. Embora aquela coisa tivesse ficado furiosa há pouco, durante o dia, ainda não se atreve a sair. Esta é a oportunidade. Preparei-me e levantei o sangue de cachorro preto com uma mão. Com a outra, já segurava o talismã de restrição corporal. No instante seguinte, lancei o sangue negro. O sangue de cachorro, junto com a tigela, foi lançado dentro do caixão. Imediatamente, ergueu-se uma densa nuvem de fumaça. Todo o caixão começou a balançar violentamente. E emitiu um som ensurdecedor e agudo. Quase fiquei atordoado com isso. Mas tive que suportar a dor intensa e gritar com força. Comecei a olhar para a densa energia sombria no caixão. Já não podia me preocupar tanto. Peguei o talismã e colei-o no Qin. Meu braço ficou instantaneamente gelado. Isso foi causado pela energia sombria. Parecia que eu estava entrando num buraco escuro. E que uma cobra me mordesse de repente. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A testa estava coberta de suor frio. O medo acelerou ainda mais a minha velocidade. Em menos de 2 segundos, terminei de colar todos os talismãs que tinha na mão. Justo quando ia continuar com os próximos movimentos, o caixão de repente emitiu um rugido. Sob a agitação do Qin, um cadáver envolto em energia Yin por todo o corpo saltou repentinamente do caixão. De repente, senti um sobressalto no coração, porque vi a sua cabeça. Tinha talismãs colados no peito e nos braços. Mas, surpreendentemente, nos pés não havia nada. Estremeci completamente. Quase não conseguia acreditar. Wang Shenshen, surpreendentemente, não fez nada. Já disse que eu estava com muito medo. Mesmo assim, insistes em me forçar a vir. Wang Shenshen,
lágrimas como chuva caindo sobre flores de despedida. Tremendo de medo. O amuleto nas minhas mãos já se deformou pela sua pressão. Não ousei soltá-lo há pouco. Wang Shenshen, você. Antes que eu pudesse gritar de raiva, todos os talismãs no corpo dessa coisa explodiram com um pum e viraram cinzas. Depois deu um salto e pulou para fora do caixão. Saltando alegremente, ergueu duas garras afiadas com unhas negras e avançou diretamente em minha direção. Fiquei em choque. Os talismãs e o sangue de cachorro preto que eu tinha na mão se esgotaram. Só pude mobilizar a energia Yang dentro de mim. Formei um selo com os dedos e lancei diretamente um feitiço de energia Yang. Ouviu-se apenas um som surdo, pum. O cadáver recuou cambaleando, mas ainda era como uma barata que não morre. Saltando e pulando, lançou-se novamente sobre mim com uma faca. Ao ver que esse método não tinha efeito, respirei fundo e mordi o dedo. Usei o sangue para criar um amuleto de sangue em outro dedo. Depois levantei a mão e o disparei no ar. Vi o símbolo de sangue voar e atingir diretamente a testa do cadáver. Imediatamente, o cadáver parou no lugar. Até o seu grito de raiva desapareceu. O que fazes aí parado como um idiota? Temos que correr. Wang Shenshen viu que o cadáver não se movia e imediatamente correu até mim. Soltei uma risada fria. Correr? Este cadáver já nos marcou. Como poderíamos correr? Wang Shenshen, ao ouvir isso, ficou pálida de medo. E agora o que fazemos? Eu ainda não quero morrer. E Liu Wenwen, não muito longe, também estava atônita. Ficou parada no mesmo lugar, sem reação. Olhei fixamente para ela e pensei em algo interiormente. Se eu recuperar agora uma gota do meu sangue de dragão, então este espírito cadáver definitivamente não será meu oponente. Nesse momento, a crise também poderá ser resolvida. Dirigi meu olhar para Liu Wenwen. Não queres morrer? Ela balançou a cabeça desesperadamente. Lágrimas já escorriam de seus olhos, parecendo miserável. Não queres morrer, mas também queres resolver a situação. Então terás que pagar um certo preço. Liu Wenwen, ao ouvir isso, respondeu rapidamente. Não quero morrer. Este projeto também não pode falhar. Sua personalidade é feita para alcançar seus objetivos. Pode usar qualquer meio necessário. Assenti com a cabeça. Aproximei-me novamente de Liu Wenwen. Ao me ver aproximar, ela ficou atônita. Depois, instintivamente, abaixou o olhar para o seu corpo atraente. Um ar de luta passou por seu rosto. Finalmente, ela mordeu o lábio e assentiu. Sim, o chamado custo de ser adulto. Eu entendo. Sei o que fazer. Vai para o carro e espera por mim. Ordenei. Liu Wenwen olhou para Wang Shenshen com uma expressão complexa. Em seguida, ele se virou e correu em direção ao carro. Wang Shenshen, vigie o cadáver demoníaco por mim. Depois de dizer isso, corri rapidamente em direção à porta do carro. Abri a porta do carro de um puxão. Lá dentro, vi Liu Wenwen com as mãos já começando a desabotoar a camisa. Seu rosto estava tão calmo como se apenas estivesse cuidando de um negócio. Estive em negócios por tantos anos. Já vi todos os tipos de cenas. Contanto que você possa resolver o problema. Os outros processos não importam. Vamos lá. Liu Wenwen prendeu o cabelo com as duas mãos. Depois, ativamente me agarrou e me puxou para dentro do carro. Seus lábios vermelhos se aproximaram dos meus. Olhando para os lábios vermelhos e sensuais de Liu Wenwen, no entanto, senti-me incrivelmente enojado. De repente, a empurrei com força. Liu Dai, pare imediatamente sua conduta inadequada. O que você acha que eu sou? Liu Wenwen ficou atônita no instante. Seu rosto estava cheio de surpresa. Mestre Lin, você não me disse para fazer isso? Ri friamente. Por acaso eu disse que te queria na minha cama? Liu Dai, você tem um conceito alto demais de si mesma. Acha que todos os homens do mundo vão te desejar? Que todos deveriam se ajoelhar diante da sua saia de romã? O rosto de Liu Wenwen ficou imediatamente corado. Murmurou em voz baixa com a cabeça baixada. Não é esse o preço de ser adulto? Ao vê-la agora com aquele ar abatido, no meu interior, não posso expressar o quão feliz estou. Então, o que você quer que eu faça? Peguei uma faca de frutas do carro. Vou cortar o seu dedo. Ao dizer isso, peguei a mão de Liu Wenwen. Com um movimento rápido, cortei um de seus dedos. De repente, jorrou uma torrente de sangue. Surpreendentemente, havia uma leve sensação de pó dourado. É preciso saber que tudo isso é pó. É o meu sangue de dragão.
Que pena que só dei uma gota a ela na época. Com este método só se pode obter menos de 1%. Imediatamente usei o sangue dela para traçar outro símbolo de sangue. Assim que esse talismã de sangue apareceu, pude sentir claramente um poder surpreendente. Ao mesmo tempo, a outra mão recolheu um pouco do sangue dela. Depois abri a porta do carro e saí correndo. Foi então que de repente ouvi o Ang Shenchen gritar. O cadáver demoníaco se moveu. Virei a cabeça para olhar. Vi que o espírito cadáver que eu havia imobilizado tremia por completo, como se estivesse prestes a ser libertado após estar congelado. De repente, meus olhos se arregalaram. Rapidamente dei um passo ágil e me lancei para a frente, colocando o símbolo de sangue diretamente sobre o peito do espírito cadáver. No segundo seguinte, ele soltou um grito dilacerante. Em um instante, foi lançado a 7 ou 8 metros. Esse espírito cadáver parecia também estar completamente enfurecido comigo. Surpreendentemente, lançou-se novamente em minha direção. Além disso, desta vez seu movimento foi ainda mais feroz. Imediatamente levantei a mão e disparei no ar. Uma luz dourada apareceu de repente, como se fosse uma flecha disparada. De um golpe, atravessei o espírito cadáver. Em seguida, houve um estrondo. A luz dourada atravessou as costas do espírito cadáver. Ele gritou horrorizado no ato. Fique parado. Correntes de energia sombria emanavam de seu corpo. Então apareceu um corpo em decomposição e repugnante. Verdadeiramente arrepiante. Embora o talismã que eu havia colado em seu corpo tenha sido queimado, ainda assim, deixou uma marca enegrecida. Imediatamente, fui até lá. Meus dedos estavam manchados com o sangue de Liu Wenwen. Desenhei diretamente um símbolo de sangue sobre o espírito cadáver. Então bati palmas. Volte para onde pertence. Mal terminei de falar, o cadáver demoníaco foi lançado pelos ares com um golpe. Com um som surdo, caiu diretamente dentro do caixão. Levantei a tampa do caixão com todas as minhas forças. Fechei o caixão firmemente e com cuidado. Desenhei novamente um talismã sobre o caixão.